A gente vai começar com dados da pesquisa Genial Quest, que veio a público hoje também. Teve pesquisa Meio Ideia divulgada simultaneamente. Vamos começar pelo começo, então, com a Quest, trazendo os dados de primeiro turno. Lula lidera as intenções de voto sem muitas novidades. Vamos lá. 39% para o candidato do PT. Em seguida, o candidato do PL, Flávio Bolsonaro, com 30%. Renan Santos, candidato do Missão, e Ronaldo Caiado, candidato do PSD, ambos com 4%. E Romeu Zema, do Novo, 2%. Cabo Daciolo, que teve a candidatura negada pelo partido Mobiliza, mas ainda fazia parte do campo, do questionário registrado pelos institutos no Tribunal Superior Eleitoral, aparece ainda aqui com 1%, assim como Augusto Cury, do Avante, e Samara Martins, do UP, 1% cada um. Clariana Barão, do DC, 0 ponto, não pontuou. Edmilson Costa, do PCB, também não. Assim como, na próxima tela, Hertz Dias, do PSTU, e Leonardo Avalanche, do PRTB. Brancos, nulos e não vão votar em nenhum dos nomes apresentados, 8%. Os indecisos são 10%. Em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio, o presidente mantém a liderança. Vamos aos números. Em junho, Lula liderava com 44% das intenções de voto. Em julho, esse número foi para 45%, hoje soma 44% novamente. Enquanto Flávio tinha 38% em junho, 37% em julho e agora aparece com 39%. Aqueles que votariam em branco, nulo ou que não vão votar eram 14% em junho e em julho. Hoje são 13%. Os indecisos marcaram 4% em todos os levantamentos. A pesquisa Genial Quest ouviu 2.004 eleitores de todo o Brasil entre os dias 31 de julho e 3 de agosto, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95%, levantamento contratado pelo Banco Genial e registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Agora a gente chama o Pedro Venceslau, porque, Pedro, os petistas com os quais você conversou estão atribuindo o noticiário ali dos últimos dias à queda de intenção de voto do presidente Lula, indicada agora pela Quest. Mas o que isso significa, Pedro? O que você apurou? Olha, ainda não dá para saber exatamente o quanto que a pesquisa Quest pegou a repercussão desse caso agora do Marcola, do ex-chefe de gabinete do presidente, mas certamente pegou o reflexo, a repercussão do caso das investigações que envolvem o filho do presidente, Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, no âmbito dessa questão do INSS. O que os petistas dizem? Que já esperavam uma pesquisa negativa para o presidente da República e a interrupção daquele momento de crescimento que ele vinha passando. As pesquisas anteriores registraram quedas, ainda que pequenas, de Flávio Bolsonaro e o presidente do Lula crescendo entre vários segmentos diferentes. Já estava, portanto, segundo os petistas com os quais eu conversei, precificado. O presidente Lula vem enfrentando, bem no final das convenções partidárias, nessa semana tão decisiva, uma série de desgastes consecutivos. Isso sem falar nesse embate com Javier Milei na Argentina, a questão de Donald Trump nos Estados Unidos. Mas mais especificamente para os petistas, é esse noticiário persistente envolvendo Lulinha que tem ajudado a desgastar o presidente da República, até porque traz para o centro do debate a questão da corrupção. E é o filho do presidente da República. Portanto, a expectativa, inclusive, é que nas próximas pesquisas, se esse desgaste continuar, agora com uma nova frente, que é o caso do Marcola, o ex-chefe de gabinete, o presidente Lula ainda apresente um resultado mais de uma queda mais consistente. Dito isso, também chama atenção para os petistas e também foi um sinal de alerta o crescimento de Flávio em alguns setores onde o presidente Lula estava conseguindo avançar. Vamos lá, Flávio voltou a ultrapassar o presidente Lula entre homens, 44% contra 40% do presidente Lula. Houve uma inversão, portanto. E também o Flávio Bolsonaro cresceu na direita não bolsonarista. 66% dos eleitores que se dizem de direita, mas não bolsonaristas, dizem que vão votar no Flávio. Da pesquisa anterior era 53%. E também no segundo turno, também esse mesmo campo agora vota em massa, 81% no Flávio Bolsonaro e esse número era de 74% na pesquisa anterior. O que isso significa na visão dos petistas? O Flávio, então,
ele, apesar de todos os desgastes que ele também enfrentou, desde Dark Horse até a briga com a Michelle Bolsonaro, ele ainda é visto pelo eleitor que rejeita fortemente o PT como aquele com mais chances de vencer o presidente Lula. Não há ainda uma leitura de que pode haver uma transferência desse eleitorado para Romeu Zema, para Ronaldo Caiado, para Renan Santos ou para Augusto Cury. Portanto, esse eleitorado, apesar de, em muitos momentos, criticar ou ter resistências ao Flávio por conta do noticiário negativo envolvendo o senador, ainda vê no candidato do PL o nome mais forte para enfrentar o presidente Lula.